Como foi o seu primeiro encontro com Deus? Como começou a tua história com Jesus? A minha história com Deus eu sou filho de pastor. Então, desde criança eu fui criado num lar evangélico, eu tive esse privilégio. Os meus pais me educaram na presença do Senhor, mas, como dizem, filho de pastor não é pastorzinho. Mas desde os meus 10 anos, Karina, eu tenho um amor muito, muito especial por pessoas, sabe? Eu tinha um grupinho de futebol onde eu fazia evangelismo. Era numa cidade do interior de Santa Catarina. O meu pai foi um plantador de igrejas, né? O ministério apostólico. Então, ele ia para a cidade, ele plantava igrejas onde não tinha, iniciava igrejas em um terreno. Eu lembro que muitas vezes eu vi isso acontecer. Sim. Ele alugava o terreno, montava uma tenda e ali chamava as pessoas e as pessoas vinham pelo movimento. Então, eu vi isso acontecendo. Sim. O cuidado, o amor pelas pessoas, o levar a palavra de Deus. E quando eu tinha 10 anos, eu já fazia um time de futebol, mas eu não jogava nada. Mas era só pela reunião. Era só pela reunião. E ali eu falava de Jesus, eu fazia uma oração. Você já era comunicativo? Já gostava? Eu gostava de comunicar. Mas mais do que isso, de estar junto, de trazer para a igreja. Talvez eu não entendia muito bem ainda sobre o plano da salvação, mas eu sabia que quando eu estava fazendo aquilo, eu estava ajudando eles. E hoje, isso é interessante, eu tenho um amigo que, daquele grupinho, lá do interior de Santa Catarina, é um pastor. Foi um fruto, né? Então, você me perguntou como foi o meu trabalho, o meu propósito, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então, eu fui crescendo com isso. E quando eu tinha 17 anos, eu falei para o meu pai, eu quero ser um pastor. E até os 17 você era aquele menino comportadinho, certinho, ou você deu trabalho? Não, eu era comportado, eu sempre fui obediente, né, assim, não era muito bom com escola, não era muito bom... Você é o único filho? Eu tenho uma irmã, uma irmã mais velha. Né? Não era muito bom com escola, aquela coisa, né? Eu gostava mesmo de estar envolvido com pessoas e eu ia para a escola para ficar no intervalo conversando, sabe? Aquele tipo de menino. E quando eu falei, pai, eu quero ser um pastor, por ele ter uma experiência talvez de lutas, né? Sacrifícios mesmo, né? Tantas coisas, sabe? A gente ali está plantando igreja junto, dificuldade em cidades do interior. Aí ele disse assim, Fer, né, me chama de Fer, eu gostaria que você fosse pastor, mas eu gostaria que você também tivesse uma profissão a mais. E aí ele disse, escolha uma profissão, né, para que você possa, com medo, né, que a gente às vezes vai ser pastor e frustre por alguma coisa. E depois não tem um diploma, não tem uma outra oportunidade. Não tem oportunidade, ou talvez ele ficava pensando, será que esse menino quer mesmo ser pastor? Mas o meu coração ardia. Sim. E aí eu fui fazer a faculdade de arquitetura. E eu fiz a faculdade inteira de arquitetura, em paralelo com isso eu estudei teologia. E seu pai sabia que você estava estudando teologia também? Sabia. No dia, aí tem uma coisa interessante, né? Que eu fui fazer estágio de arquitetura, aí conheci minha esposa, porque o pai dela era o dono da construtora, e aí a gente começou a conversar. Tinha um porquê de fazer arquitetura. Tinha um porquê da arquitetura, os planos de Deus, Sim. né? E aí, quando eu peguei o diploma na mão, louvei a Deus, obrigado por esse diploma, e eu fui conversar com meu pai, e diante daquela palavra, né, honra teu pai e tua mãe para te prolongue os dias na terra, eu disse assim, pai, esse diploma é para te honrar, mas eu não vou ser arquiteto, eu quero ser um pastor, eu quero lidar com vidas, eu quero levar pessoas para o reino de Deus, então eu preciso da sua bênção agora, eu quero ser um pastor. E ele me abençoou nesse dia. Nossa, foi... que lindo. E a partir daí, como que começou o seu ministério? Né? A partir daí ele te abençoou, e como começou essa nova jornada? Você já tinha sido, enfim, batizado com o Espírito Santo? Você já tinha um direcionamento de que forma você ia exercer o seu ministério, um chamado específico? Eu tinha... esse chamado, tinha a profecia, né, de que seria um pastor,
e aquilo queimava. É interessante como o chamado, ele é inexplicável, né? Ele é irrevogável e inexplicável. Você não explica aquela paixão, o que queima. As pessoas dizem, mas você pode ser outra coisa, e você pode ter outra profissão, você pode viajar, você não precisa estar preso todos os finais de semana, né? Mas é algo que queima no coração. E eu sempre fui envolvido também com louvor, né? Músico, eu toco saxofone, toco violão, canto na igreja. E aí eu sempre tive esse envolvimento. Então, comecei sendo líder de jovens. Enquanto eu fazia faculdade de arquitetura, eu era o líder de jovens na igreja do meu pai. Né? E então, ali foi quando iniciou, vamos dizer, a minha liderança, né, como pastor. E para lidar diretamente com gente, aí eu vi que mais difícil do que a gente imagina olhando de fora, né? Sim, muita gente fala, não quer ser pastor. Mas exatamente, você está lidando diretamente, você não é só pregar. O trabalho do pastor é muito mais que isso. É muito mais que isso. Você se envolve com as pessoas, as dificuldades, o dia a dia. Tem que ter palavras de aconselhamento para todas as situações. Todas as situações. Nossa, momentos difíceis, né? De luto, né? De tristeza, perda, dor. E você, às vezes, você também é um ser humano, você também passa por lutas, por dores. E você tem que ter uma palavra, mas essa palavra é vinda do Espírito Santo de Deus, né? Por isso que a gente tem que estar sempre buscando. Estar conectado, né? Porque a gente é só esse canal, né, Karina? Você tem sido esse canal abençoando tantas e tantas vidas, milhões e milhões. Olha, parabéns pelo seu trabalho, seu chamado é lindo. Mas como você disse, nós somos só um veículo. Um veículo. E é uma decisão diária. Né, de ser esse veículo. Exatamente, também. Exatamente. Renúncia diária. Se limpar, se santificar para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É uma luta. Eu hoje entendo o que seu pai né? temia. Não é porque ele não queria as bênçãos de Deus, mas queria talvez te poupar de certos sacrifícios, de certas decepções que muitas vezes a gente tem com pessoas que a gente confia. Exatamente. Eu vi esses dias uma frase que diz assim, né? Quando você decide ser um pastor ou um canal, você é essa ponte, né? Você é uma ponte. Agora, para levar a pessoa a Deus. Agora, lembre-se que uma ponte é o lugar onde as pessoas pisam muitas vezes. Então, você pode receber pisões, né? Que podem ferir, pode machucar. Mas aí você entende que o propósito é maior. Sim. Essas primeiras lutas, assim, quando que você começou a cuidar das pessoas e a iniciar realmente o ministério, o peso da responsabilidade te fez em algum momento fraquejar ou não? Você ardia tanto no seu coração que você foi persistindo e foi se fortalecendo. Como que é esse processo? Porque muita gente desiste nesse início, quando vem as primeiras lutas, que elas acham, agora eu me converti, agora eu me batizei, agora encontrei o meu propósito, e daí quando vem a primeira guerra, fala, talvez eu tenha entendido tudo errado, e elas se amedrontam, e por conta do medo elas deixam de prosseguir. Nossa, você falando me veio à memória exatamente o período do início. Meu pai era pastor num lugar que era considerado perigoso, né? Tinha uma favela próximo, então a gente lidava com todo tipo de pessoas. E você começou ministrando na igreja do seu pai mesmo, né? Jovens, E muitos viciados, sabe? Jovens já viciados em drogas e roubo. E eu estava envolvido naquilo, assim, de alguma forma. Eu lembro que os nossos cultos de jovens eram no sábado à noite. E chegava meninos para orar, buscando uma libertação. Eu lembro que eu orava por eles, por libertação, por cura, por transformação de vida. E quando eu chegava em casa, Karina, eu sentia a opressão, um peso. Eu ia dormir triste. E eu ficava pensando assim, mas será que é isso mesmo, né? Parecia tão bonito eu ser um líder, eu estar com pessoas. E agora, sabe, o mesmo sentimento que a pessoa tinha, às vezes aquilo... Eu sentia aquele peso, mas eu entendi depois que tudo era batalha espiritual. Tudo era no mundo espiritual. E ele está acontecendo. E aquilo que eu estava fazendo não era uma brincadeira de ser um líder, eu estava lidando com vidas, com pessoas, com restauração. E muitas pessoas foram libertas das drogas, dos vícios,
salvos, mas eu entendi também que para aquilo eu precisava estar mais preparado, né? Um soldado não pode chegar de qualquer jeito na guerra. Sim. Sim. Que tipo de preparo que você entendeu nesse momento que você precisava ter? Esse conflito pessoal, que eu acho que é um conflito, né, do ser humano. Fala, poxa, eu deveria estar abençoando, deveria estar eu levando luz e eu me sinto oprimido. Será que isso está certo? Sim. Eu me sinto pesado. Por quê? Né? O que você entendeu? Que lição você teve naquele momento? Sim, aí foi Efésios 6, né, que fala sobre revestir de toda a armadura de Deus, né? Aí eu entendi que eu precisava estar revestido para poder ser usado, para poder, né, buscar. E também sem santificação ninguém verá Deus. Sim. Então é santidade, é buscar a palavra de Deus, fortalecimento espiritual, né? Oração primeiro para mim, né? Eu sempre brinco que quando a gente está no avião e diz assim, se acaso houver uma despressurização, vai cair a máscara. Se você tiver com um filhinho ou filhinha do lado, coloque você primeiro você, depois quem tiver do lado. Mas né, às vezes a gente pensa, não, eu vou cuidar do outro primeiro. Quer dizer, é um momento que a gente precisa estar preparado para colocar a máscara nos outros, para dar oxigênio para os outros. Né? Isso, então eu entendi que era um preparo, como você falou, um preparo diário. Né?